Olá e boas-vindas a mais uma investigação minuciosa. A nossa missão de hoje é mergulhar de cabeça num texto bem denso, Bem denso mesmo. repleto de camadas, né? E que tem um potencial genuíno de virar a nossa percepção da realidade de ponta cabeça. O nosso alvo hoje é o capítulo 3, Uhum. intitulado Arquimaterialidade da Complexidade, que faz parte do título 1 de uma tese de doutorado em filosofia escrita por Otávio Maciel. Exato. Mais especificamente, a gente vai destrinchar os detalhes da seção, parágrafo 4, chamada Correlacionalismo Revisitado. E assim, como a gente está lidando com um material que tenta reestruturar a forma como a filosofia entende o mundo, eu vou precisar de um guia para me ajudar a traduzir essa complexidade toda. Olha, eu sou suspeita para falar, mas o material de hoje é um verdadeiro labirinto intelectual, tá? Eu já percebi. O que a tese propõe, no quadro geral, é a construção de um realismo complexo. E para fazer isso, o autor busca criar um tratado de metametafísica. Palavra pesada, né? Sim, a palavra pode soar um pouco árida no primeiro momento, mas a promessa da nossa conversa hoje é justamente desmistificar esses termos. A ideia é investigar como a gente enxerga a realidade material, como os sistemas operam de forma autônoma e qual é o nosso próprio papel no mundo. Tipo, fugindo daquelas armadilhas, né? Exatamente, fugindo daquelas armadilhas teóricas que tentam reduzir a vida a uma única explicação simples. Bacana. Então, o ponto de partida para essa nossa jornada é um conceito que parece dominar boa parte da filosofia contemporânea, que é o famoso correlacionalismo. Uhum, o grande vilão para alguns. Sionismo de Miliesso. E por que ele é o centro do debate nessa sessão? Então, a forma mais clara de entender o correlacionismo é imaginar que nós nunca temos acesso ao ser das coisas em si mesmas. Certo. De forma pura, sabe? Nem ao nosso pensamento de forma isolada do mundo. Tudo que nós conseguimos acessar, segundo essa visão, é a correlação entre os dois. É o famoso círculo correlacionalista. Isso, o círculo correlacionalista. Sob essa ótica, não é possível pensar num objeto, tipo uma árvore ou uma estrela, sem que esse objeto já esteja atrelado ao próprio ato de pensar de um sujeito humano. Entendi. É a ideia de que a realidade e o pensamento estão sempre de mãos dadas, né? Você não pode observar um sem a interferência do outro. É como se a gente estivesse usando óculos com lentes coloridas que não podem ser tirados do rosto, né? A gente nunca vê a luz pura, apenas a luz filtrada pela lente. Perfeita analogia. Mas a tese não aceita isso de braços cruzados, pelo que eu li. O autor faz uma leitura muito particular da obra do Miliesso, apontando para uma contradição interessante sobre a necessidade dessa correlação, não é? E é aí que começa a virada analítica que o texto propõe. O autor oferece uma visão panorâmica e bem crítica sobre o trabalho do Miliesso. Ele ressalta um detalhe crucial. Qual seria? No fundo, o Miliesso acaba defendendo que pelo menos algum correlato é absolutamente necessário para que haja qualquer acesso à realidade. Tá, mas tem uma pegadinha aí. É que, para ele, esse correlato não precisa ser fixo. Ele é inteiramente contingente. Deixa eu ver se eu acompanho a lógica aqui. A correlação precisa existir como num mecanismo básico, mas as regras dessa correlação podem mudar a qualquer momento e sem nenhum aviso prévio. É isso? Exato. E isso nos leva ao conceito de hipercaos, do Miliesso. Hipercaos, nome bom de filme. Sim. Para ele, a única coisa que é uma necessidade absoluta no universo é a própria contingência. Não há leis naturais imutáveis. Tudo pode ser diferente no próximo segundo sem nenhuma razão suficiente para isso. Uma loucura. É a gratuidade ilimitada da existência. É como se a realidade fosse, tipo, um jogo de dados cósmico. Só que não são apenas os números tirados nos dados que mudam. As próprias regras do jogo mudam. Uhum. A gravidade da mesa, a quantidade de lados dos dados, até a existência dos jogadores. Tudo pode mudar do nada, sem motivo. Nossa, total. E o que a tese faz com essa noção de hipercaos? Pelo que eu entendi, o texto usa essa admissão de que o correlato contingente é necessário para dar um salto.
um salto em direção ao que ele chama de sofisticação da correlação. Isso mesmo. O realismo complexo que a tese defende aceita a premissa de que a correlação existe e é uma necessidade, mas redefine completamente o que ela significa. Como assim? A tese recusa a ideia de que a correlação é uma prisão mental exclusivamente humana. O autor define a correlação como uma associação ontognosiológica. Opa, peraí. Ontognosiológica é um palavrão para quem não é da área. Quebrando a palavra aqui, onto diz respeito ao ser, né? A existência das coisas. Isso. E gnose tem a ver com o conhecimento. Mas o que o autor quer dizer com isso na prática do dia a dia? Significa que o ato de correlacionar não é apenas um modo humano de conhecer as coisas. É um modo pelo qual qualquer entidade existe e opera. Qualquer entidade? Qualquer uma. É uma tradução, uma abstração que qualquer sistema ou objeto faz do seu contexto originário para conseguir sobreviver e funcionar. Não é um debate só sobre como o nosso cérebro capta o mundo exterior. É sobre como qualquer estrutura interage com o excesso de informações ao seu redor. E é bem nesse ponto que o texto traz uns exemplos práticos que realmente mudam a forma como a gente enxerga o mundo. A discussão sai dos gabinetes de filosofia e vai para a natureza, para ciências aplicadas. Sim, ele abre muito leque. Ele diz que o direito faz correlações para existir, a economia faz, a engenharia civil faz. E os exemplos que mais me pegaram, castores em suas represas fazem correlações. E íons de cloro se correlacionam com outras coisas. A inclusão desses exemplos é fantástica porque democratiza o conceito de correlação. Vamos analisar o castor. Vamos lá. Um rio é um fenômeno de uma complexidade avassaladora. Tem correnteza, variação de temperatura, detritos, peixes, micro-organismos. O castor não tem a menor capacidade, nem a necessidade, de processar toda essa complexidade hídrica. Ele só quer fazer a casa dele. Exato. Para construir a represa e sobreviver, o castor abstrai e traduz o rio. Ele faz uma correlação contingente, focada só no fluxo de água, na profundidade que ele precisa e nos materiais disponíveis. Ele ignora a composição molecular da água, porque isso não importa para o sistema dele. Ele pega aquele caos do rio e converte num correlato com o qual ele consegue trabalhar. Perfeito. E o mesmo vale para o íon de cloro. Um íon não precisa compreender a história da formação do universo para reagir com sódio e formar sal. Claro que não. Ele faz uma correlação química mínima, necessária baseada só nas forças de atração imediata, é uma ferramenta fundamental de sobrevivência e de operação na realidade, seja para animais, minerais ou sistemas sociais. E essa constatação levanta o grande debate da tese. Se cada unidade no universo utiliza essas associações para reduzir a complexidade ao redor e lidar com as próprias necessidades contingentes, a correlação em si não é um problema. Ela é uma função natural da existência. O que nos leva à pergunta central dessa nossa investigação. Se fazer correlações é a coisa mais rotineira da realidade, onde mora o grande erro filosófico que a tese ataca com tanta veemência? Então, o erro não está no ato de correlacionar, está no que o autor diagnostica como o monopólio da produção de sentido. Monopólio da produção de sentido. Isso. O problema começa quando uma teoria pega uma correlação específica e decreta que ela é a única verdadeira para todo o universo. Para dissecar isso, a tese divide os inimigos em dois grandes grupos: o correlacionismo simples e o correlacionismo radical. Tá, vamos falar do primeiro grupo então. Como opera esse correlacionismo simples? Ele é descrito como uma atitude redutivista perante o mundo, geralmente fundamentada em atomismos ou holismos mais básicos. O exemplo clássico mencionado no texto é o correlacionamento fraco de Immanuel Kant. Essas teorias simplificam a realidade para poder entendê-la, o que é natural, mas elas ainda mantêm uma certa fronteira. A tese até usa um termo muito curioso para descrever isso. Ele fala em uma copredação frutífera. Isso, eu adoro esse termo. Ele vê esse tipo de pensamento com uma certa tolerância ecológica. Isso porque os redutivistas simples ainda admitem que existe um fora. Um fora com F maiúsculo, né? Sim, uma realidade excedente que as teorias deles não conseguem capturar totalmente. Em Kant, por exemplo, existe a coisa em si, aquilo que está além da nossa compreensão.
O correlacionamento simples opera suas abstrações, mas não se torna tóxico a ponto de aniquilar a existência independente do outro. Ele sabe que a lente dele tem limites. Exatamente. Agora, a transição para o correlacionismo radical muda completamente o tom do debate. Muda e muda muito. Aqui a tese é implacável. O correlacionismo radical não se contenta em fazer uma redução metodológica. Ele promove uma substituição supressiva. Substituição supressiva. É uma obsessão por um correlato absoluto que tenta devorar e monopolizar toda a produção de sentido. Os teóricos radicais não aceitam a existência desse fora indomável e complexo. Eles pegam o correlato favorito deles e transformam numa chave mestra universal. E a tese ilustra muito bem a linguagem típica dessa atitude. O autor observa que as frases prediletas do correlacionista radical são X não é nada mais que Y, ou X não passa de Y. A famosa redução ao absurdo, quase. A gente pode visualizar isso através daquele exemplo prático que tem no texto. Imagina uma pessoa comum. Vamos chamá-lo de Eduardo. O Eduardo é um sistema altamente complexo. Tem memórias, traumas, uma biologia específica, sonhos. E um dia, o Eduardo decide descer até a padaria da esquina para comprar um pão na chapa e um café. Uma ação super simples, mas repleta de complexidade sistêmica. Exato. Mas quando os correlacionistas radicais olham para o Eduardo comprando café, eles entram em ação com essas substituições supressivas. O economista radical vai olhar para a cena e dizer: o Eduardo não passa de um nódulo na rede de consumo de capital financeiro. Aquele ato de tomar café perde toda a autonomia e é engolido pela teoria do mercado. Sim, e aí vem o psicanalista radical e diz: o Eduardo não é nada mais que o resultado de suas pulsões inconscientes buscando conforto oral. O linguista radical argumenta que o Eduardo é apenas um fruto das estruturas de linguagem. Eles arrancam a realidade multifacetada do Eduardo e a substituem por essas teorias de estimação. É uma atitude violenta com a realidade, né? E essa é a atitude escamoteadora que o realismo complexo tenta desmantelar. E a consequência disso é o que a tese chama de guerra secreta. Como funciona essa guerra? Como cada teoria tenta provar que o seu correlato é o único absoluto, elas vivem tentando subsumir umas às outras. O teórico do mercado tenta engolir a história, dizendo que todo movimento histórico é ditado pelo capital. Aí o sociólogo diz que o mercado é só uma construção histórica. O teórico do gênero diz que o inconsciente é formatado pelo gênero. É um esforço monumental de colonização. Total. As teorias deixam de tentar entender os objetos e passam a lutar para ver quem consegue suprimir mais a realidade do outro. É um campo de batalha invisível, e o principal prejudicado é a própria realidade das coisas, que acaba sendo achatada. Sem dúvida. E para quebrar esse ciclo interminável de guerras secretas, a tese convoca uma artilharia pesada de outra área. O sociólogo alemão Niklas Luhmann. A introdução do pensamento luhmanniano atua como um motor conceitual dessa meta-metafísica. Mas por que Luhmann? O que ele traz para a mesa que ajuda a desarmar o correlacionalismo radical? A grande contribuição que a tese empresta do Luhmann é o conceito de superteoria, combinado com a crítica feroz a uma diferença guia específica. Tá, e o que seria essa superteoria na prática? Luhmann define superteorias como sendo aquelas molduras analíticas com pretensões universalistas absolutas. Elas processam todas as informações do universo através de uma lente única. Essa lente ele chama de diferença guia. Certo. A diferença guia que dominou o correlacionismo e quase toda a filosofia ocidental é o paradigma todo/parte, todo e parte. E por que esse paradigma de enxergar o mundo como um todo dividido em partes é tão prejudicial na visão do autor? Porque, assim, parece uma forma tão inofensiva e intuitiva de organizar o pensamento, né? Parece mesmo. O corpo é o todo, os órgãos são as partes. A sociedade é o todo, os cidadãos são as partes. Qual é o perigo real embutido nessa estrutura? O perigo reside na falsa continuidade e na subordinação que esse modelo cria. Quando a gente organiza o mundo em todo e parte, caímos rapidamente em duas ilusões. Quais seriam? A primeira é achar que as partes são meras engrenagens simplistas, pedaços submissos que só adquirem algum valor quando conectados ao grande todo.
A segunda ilusão é acreditar que o todo dita as regras de maneira opressora e incontestável. Esse modelo aniquila a agência individual, o desvio, a novidade. Voltando ao Eduardo. Isso. Se o Eduardo é apenas uma parte do todo da engrenagem social, qualquer ação dele que escape ao esperado é diagnosticada como um erro no sistema, uma falha na engrenagem, e não como a complexidade genuína do Eduardo operando autonomamente. A rejeição desse paradigma do todo e da parte parece ser o coração pulsante da metafísica que o capítulo desenvolve, não é? Não se trata de tentar consertar a forma como as partes se encaixam no todo, mas de abandonar esse modelo de vez. Sim, abandonar completamente. E a tese apresenta uma substituição paradigmática muito elegante. O autor propõe trocar a diferença guia todo/parte por uma nova diferença guia baseada em sistema/ambiente. E essa transição de todo/parte para sistema/ambiente muda a gravidade do pensamento filosófico. Um sistema não é mais um pedacinho submisso de um maquinário gigante. Ele ganha vida própria. Exato. Um sistema se define única e exclusivamente através da fronteira que ele traça em relação ao seu próprio entorno, ao seu ambiente. E a diferenciação sistêmica é a capacidade que esse sistema tem de repetir essa fronteira no seu interior, gerenciando a sua própria complexidade. Isso confere uma autonomia total aos objetos, às redes, às pessoas. O sistema jurídico, por exemplo, não precisa responder às leis da física quântica para decidir se um contrato foi quebrado. Claro que não, são lógicas diferentes. O sistema jurídico foca apenas no que é legal e ilegal dentro do seu próprio ambiente. Ele faz o que o Luhmann chama de fechamento operativo. Ele reduz a complexidade de acordo com as necessidades da sua própria operação, sem ter que dar satisfação a um grande todo universal. É libertador pensar que o Eduardo não precisa ser o fantoche do mercado ou da linguagem. Ele é o próprio sistema fechado gerando sentido em contato com o ambiente dele. E a partir dessa fundação, a tese encaminha os detalhes finais da sessão. Surge aí o conceito de diferença erga omnes. Termo do direito, né? Sim, uma expressão emprestada do direito, que significa uma diferença válida contra todos. No escopo do realismo complexo, a diferença erga omnes operando no dia a dia é o entendimento de que o simples fato de uma entidade existir e funcionar já é imperativamente uma fronteira frente ao restante do universo. O Castor impõe uma diferença erga omnes no rio ao construir a represa dele. Perfeito, é bem isso. Mas enquanto o autor constrói esse edifício incrível de autonomia sistêmica, ele faz questão de voltar ao início da sessão para dar um veredito final sobre o Quentin Milhassoux e sobre aquele conceito de hipercaos absoluto que nós debatemos lá no começo. Ele volta para amarrar os fios. E o autor não poupa críticas na conclusão, né? Não poupa mesmo. O hipercaos de Milhassoux é rejeitado veementemente pela tese. O autor chega a chamar o Milhassoux de um correlacionista pela culatra. Correlacionista pela culatra é ótimo. E qual é a justificativa para isso? A justificativa é bem sólida dentro das regras do realismo complexo. O hipercaos, ao tentar afirmar que a única verdade é a contingência absoluta e a falta de leis, acaba criando mais uma totalização arbitrária do fora. Entendi. Em vez de aceitar o esforço real que os sistemas fazem todos os dias nas operações deles para criar estabilidade, o hipercaos tenta impor uma narrativa de que tudo lá fora é um caos sem forma. É apenas outra maneira de monopolizar a compreensão do universo, negando as necessidades contingentes que um íon, um castor ou uma sociedade lutam para gerenciar. A consolidação do realismo complexo nesta sessão é quase um manifesto filosófico, né? Um manifesto contra a substituição da experiência. O objetivo da metafísica do autor não é encontrar uma nova chave mestra teórica para enquadrar o universo. A ambição é ter a sutileza metodológica de ouvir a realidade dos sistemas como eles realmente operam. Nos seus próprios termos. Exato. O texto propõe respeitar a timidez de certas realidades, a indiferença de outras e até reconhecer a violência inerente às operações sistêmicas. É uma filosofia baseada no reconhecimento. O papel do pensador não é esmagar a complexidade do mundo dizendo isso não passa de biologia, ou isso é apenas mais um efeito do capitalismo. Isso.
O papel é tentar ressoar com essas múltiplas realidades. E a tese menciona guias fundamentais para essa atitude: a libertação, a sofisticação, a sutileza e o pertencimento. É uma abordagem que exige uma humildade intelectual enorme. E, pensando nas repercussões práticas, entender essa crítica ao correlacionalismo radical altera profundamente como a gente lida com a nossa era, que é super saturada de informações. Nós vivemos bombardeados por narrativas totalizantes que exigem que escolhamos uma única lente para julgar o mundo inteiro. O tempo todo. Quando compreendemos a mecânica do realismo complexo, nós deixamos de forçar o mundo a caber em caixinhas simplórias. Paramos de achar que qualquer interação humana pode ser totalmente explicada pela polarização política, pelos algoritmos ou pela neurociência de forma isolada. O que, sinceramente, nos tira um peso gigantesco das costas. Isso limpa a nossa percepção para começarmos a enxergar a beleza caótica e genuína das coisas. Respeitar a operação fechada de cada parte, reconhecendo as associações contingentes do íon de cloro até o sistema financeiro, nos permite habitar a realidade com muito mais honestidade. Com certeza. A gente abraça a complexidade em vez de tentar amputá-la para que ela caiba nas nossas expectativas limitadas. Isso deixa um espaço aberto para uma reflexão que constrói sobre tudo que a gente analisou hoje. Diga lá. Se nós partirmos do princípio de que sistemas dos átomos às sociedades constroem suas próprias correlações para sobreviver e traçam suas linhas entre sistema e ambiente, quais serão as grandes superteorias invisíveis na nossa cultura atual que continuam operando silenciosamente para nos coagir a agir como partes passivas de um grande todo? E mais do que apenas identificar essas forças, como é que podemos começar a redesenhar as fronteiras do nosso próprio sistema pessoal para reivindicar a nossa autonomia frente a um ambiente que tenta a todo custo padronizar as nossas ações? O que você acha desta visão revisitada do correlacionismo? Será que agora podemos começar a pensar a partir de correlatos contingentes, mas que tentam se conectar com uma universalidade subjacentes de maneira produtiva? Deixe seu like e se inscreva para mais episódios de Realismo Complexo. Até mais ver!